Saudações, eu sou a Aide Paixão, possuo 2 formações, o que me permite atuar como advogada e antropóloga. Desde 2016, desempenho um trabalho como procuradora jurídica do ILABanto, que é o Instituto Latino-Americano de Tradições Afrobanto. Também atuo como pesquisadora do Centro Internacional de Direitos Humanos, da Academia Paulista de Direito, e ingressei no mestrado em Antropologia na USP, na Universidade de São Paulo. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês algumas reflexões sobre os desafios da promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais aqui no Brasil. Agradeço a professora Renata, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha. Então vamos lá. Primeiro eu vou começar com uma introdução aos povos de comunidades tradicionais de matrizes africanas. Desde a época do tráfico transatlântico, que foi um comércio muito lucrativo para os europeus, com a colonização, tivemos a vinda de africanos escravizados aqui para o continente americano. Esses africanos traziam consigo culturas, tradições, formas diferentes de se expressarem, de cultuarem a espiritualidade, de se relacionarem com a natureza. E aqui, com sua escravização, foram impedidos de professar as suas crenças, a sua fé, a sua expressão. E eram diversas etnias diferentes. Nós sabemos que tivemos 3 grandes levas de tráfico transatlântico. A primeira grande leva vinda para o Brasil foi dos africanos denominados dos povos Banto, que eles são originários da região que hoje conhecemos como Angola e Congo. A segunda grande leva foram os Jejes, Minas, o oeste africano, Benin. A terceira grande leva são dos Iorubás, dessa região que hoje conhecemos como Nigéria. Então, os povos Banto, que são a primeira leva dos africanos escravizados, foram os que pegaram esse período mais violento, mais repressor, porém são os que mais trouxeram contribuições para a formação tanto do português, aqui do Brasil, que nós falamos, palavras como batuque, miçanga e etc. são palavras Banto, e também a expressão cultural, samba, o jongo, o maracatu, a capoeira, são expressões denominadas e originárias desses povos. Os povos Jeje, Mina, configuram, por exemplo, no Maranhão, o tambor de Mina, tambor de crioula, o batuque no Rio Grande do Sul. E temos os Iorubás, que são os mais conhecidos aqui no Brasil. Orixás, por exemplo, é uma terminologia em Iorubá. E nós temos, por exemplo, o equivalente em Quimbundo, o Kikongo, que é em Kici, dos povos Banto. E nós temos, por isso que hoje em dia é tão difícil encontrar candomblé, por exemplo, de Angola, aqui no Brasil, porque são os que sofreram maior racismo ao longo da história do Brasil. Porém, em minha atuação, percebo que o Estado possui um papel essencial para revertermos essas violações de direitos. Por exemplo, trazendo para a Constituição Federal, no artigo 1º, nos fundamentos do Estado Democrático de Direito, no inciso 3º, temos a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, temos o inciso 1º, que é construir uma sociedade livre, justa e igualitária, solidária. O inciso 4º
promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, de cor, de idade, de sexo e qualquer outras formas de discriminação. Também no artigo 4º, né, temos dos princípios internacionais que regem as relações com a República Federativa do Brasil, o inciso 2º, que a prevalência dos direitos humanos, e o 3º, a autodeterminação dos povos. No artigo 5º, nos direitos e garantias fundamentais, temos diversos incisos importantíssimos para analisar esses casos. O primeiro é o inciso 4, que dispõe que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Inciso 5º é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Temos também o inciso 6º, que é importantíssimo, é assegurado nos termos da lei a prestação... é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Esse inciso 6º do artigo 5º é importantíssimo. O inciso 7º diz que é assegurado a prestação da assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. O inciso 8º também, muito importante, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Temos também o inciso 16, que garante o direito de reunião, e o inciso 17, que é a plena liberdade de associação. Além disso, também temos o inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e liberdades fundamentais, e o 42, que criminaliza o racismo, dizendo que ele é inafiançável e imprescritível. Todas essas leis são importantes para garantirmos essa reparação de direitos aos povos africanos vindos aqui no Brasil. Porém, a contramão de toda essa normativa constitucional, temos que o Poder Judiciário hoje é um dos maiores perpetuadores da discriminação. Nós dizemos que a intolerância religiosa aqui no Brasil, ela é uma vertente do racismo, e muitas pessoas denominam o movimento de racismo religioso, porque a intolerância religiosa, ela não é praticada contra religiões hegemônicas como o catolicismo e o evangelicismo, os evangélicos. Ela é praticada contra religiões afro-brasileiras como candomblé, umbanda, turbãos de mina, a jurema, que é uma mistura entre indígenas e africanos, assim como a pagelância no Pará. Nós temos a notícia, temos o dado, segundo o Disque 100, que é um disque do Ministério dos Direitos Humanos, em que há uma denúncia de violação por intolerância religiosa a cada 15 horas aqui no Brasil. Porém, sabemos que esses dados são subnotificados, já que muitas vítimas têm medo de denunciar. Eu gostaria de trazer agora alguns exemplos, por exemplo, do Poder Judiciário. No STF, nós temos um caso paradigmático que vem discutindo o abate religioso. É feito com base no julgamento do recurso extraordinário número 494.601, promovido em 2006 pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, que impugnou a constitucionalidade da Lei 12.131 de 2004 do Rio Grande do Sul, que garantiu que os sacrifícios de animais praticados pelas religiões de matrizes africanas não infringem
a lei estadual e o Código de Proteção aos Animais. Porém, o Ministério Público, que é um órgão que deveria garantir justamente a liberdade de culto e crença garantida pelo inciso 6 da Constituição Federal e todas essas outras normativas, é o que promoveu essa ação. Nós tivemos este ano a defesa, a sustentação em amicus curiae da defesa dos povos e comunidades tradicionais feita pelo Dr. Edio Silva Júnior, o qual fez uma defesa brilhante. Encontra-se vídeos dessa defesa, eu vou deixar para vocês também na descrição desse vídeo. E diante disso, o ministro Fux pediu vistas do processo e até agora não temos notícias de quando será julgado. Também temos um outro caso paradigmático tramitando perante o Tribunal Regional Federal aqui no Brasil, TRF, onde a Rede Record foi condenada em primeira instância pelo direito de resposta por veicular reiteradamente conteúdos negativos relacionados às religiões de matrizes africanas. Essa sentença foi em 2015, a ação foi movida em 2004. A sentença de condenação garantiu 16 horas de direito de resposta. Foi feito uma gravação, um vídeo lindo, incrível, falando sobre racismo, trazendo elucidações como funciona o sacrifício religioso, que é feito a partir de rezas, né, que não há nenhum sofrimento promovido aos animais, ao contrário dos abatedouros de carne animal, bovina, que é feita aqui no Brasil. Um filme muito interessante para entender como que é feito os abatedouros é Não Matarás. E nessa ação, nesse vídeo de 16 horas, foi gravado com diversas personalidades, figuras, ficou muito interessante, porém foi proibida de ser veiculada diante de um recurso da Rede Record em 2015 e que haveria o julgamento desse recurso também este ano, o que foi adiado a pedido da Rede Record e que também não temos ainda uma data para o julgamento deste recurso, que esperamos que seja negado para que assim possa ser garantido o direito de veiculação dessas imagens que trazem elucidações, que trazem esclarecimentos para a população brasileira para tentar reverter esses conteúdos negativos. Também tivemos casos do Tribunal de Justiça que, por unanimidade, soltou Maria Lorixá presa injustamente. Temos que enfrentar multas de crimes ambientais a sacerdotes, como por exemplo o caso do sacerdote mineiro, né, que indica a completa falta de informação sobre o uso de instrumentos, de caracóis africanos, né, das rezas religiosas feitas nas religiões afro-brasileiras e praticadas pelos povos de comunidades tradicionais de terreiro. Eu, particularmente, também participei advogando e defendendo o pai Valmir Tatakatu Vangesi por ter exercido o seu direito de petição diante de uma violação de um direito, de uma denúncia de racismo no aeroporto, em razão de ter trazido um totem, que é uma imagem talhada em madeira, e a agressora entrou com uma ação de danos morais de 30 mil contra o sacerdote, e nós conseguimos a vitória, e agora vamos contrarrazoar a apelação feita pela parte contrária. Então, nós encontramos diversos casos no judiciário em que é necessário fazer essa litigância estratégica, em que os juízes reproduzem esse racismo religioso,
contra as religiões de matrizes africanas. E nós estamos atuando no sentido de promover as garantias e direitos e liberdades fundamentais para o nosso Estado democrático de direito. O poder legislativo também não fica diferente. Nós temos grandes ameaças, como, por exemplo, PLs que querem incluir a obrigatoriedade do ensino da Bíblia em todas as escolas, uma arbitrariedade que desrespeita a liberdade de crença de cada indivíduo. E quando nós estamos falando de direito dos povos e comunidades tradicionais, nós também estamos falando dos quilombolas. E aqui eu trago aqui a notícia de uma grande vitória que tivemos no julgamento da ADI número 3234 do STF, que garantiu o direito à terra e ao território das comunidades. Nós temos em torno de 190 comunidades tituladas e mais de 560 mapeadas, aguardando essa titulação. Então foi muito importante. E para concluir, eu gostaria de indicar alguns caminhos importantes para nós, para promover esses direitos dos povos e comunidades tradicionais. Um primeiro passo é a promoção, a implementação e fiscalização imediata da Lei 10.639 de 2003, que previu a obrigatoriedade do ensino da história africana e cultura afro-brasileira aqui no Brasil. E nós temos o contrário, por exemplo, livros de literatura negra infantil da escritora Kyu San, que também é uma sacerdotisa, foi censurado ao ser implementado como obrigatório em um SESI, no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. E nós entramos com uma representação perante o MEC, o Ministério do Ensino aqui do Brasil. Outro passo seria, a partir da educação, implementar o Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matrizes Africanas, que foi feito nos períodos de 2013 a 2015 e que continua sendo uma lei para inglês ver, que nós chamamos aqui no Brasil, não tem implementação. E nós temos também algumas notícias boas de um caso que evangélicos ajudaram a reerguer um terreiro totalmente apedrejado. E então eu quero deixar aqui os meus contatos. Eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail. A professora Renata tem o meu telefone. Nós agora tivemos a vitória do Bolsonaro como presidente no Brasil. E o não nos surpreende a onda autoritária e violenta que gerou aqui no Brasil. Nós estamos, as pessoas negras e praticantes, adeptos, simpatizantes das religiões afro-brasileiras e matrizes africanas aqui no Brasil, vivenciam uma perseguição, uma violência há 500 anos. A escravidão do Brasil foi o último país a abolir, e até o Código Criminal de 1890, após a abolição da escravidão, criminalizava a capoeira, criminalizava as religiões de matrizes africanas a partir de criminalizar o curandeirismo. Então, esse histórico de violência, ele é muito premente e nós vamos precisar de ajuda internacional, de formação e fortalecimento de redes para garantir esses direitos dos povos e comunidades tradicionais. Eu agradeço a atenção e me coloco à disposição para a nossa troca de conversas, de dúvidas, e desejo a todos e todas bons estudos.